Oi, gente, meu nome é Sabrina. Oi, gente, meu é Maria. Nós somos estudantes do curso de Ciências Sociais da UFO, daqui de Uberlândia, e nessa aula a gente vai buscar trabalhar a luta e a história do movimento negro, assim como a importância do Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Esse material ele foi produzido não só por nós duas, mas por alguns outros estudantes, é um grupo, né, do estágio, a gente está no nosso último estágio, e a proposta da atividade era a gente produzir uma videoaula para vocês, tratando um pouquinho desse tema. No dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, como vocês já sabem, né? Para você, estudante, para que serve esse dia? Como que você comemora esse dia? Nessa aula, o que a gente pretende é contextualizar sobre o que esse dia representa para a história do Brasil e do povo negro. Ou seja, primeiramente, tomamos que essa data é um momento especial para discussão, reflexão e tomada de consciência crítica sobre o passado e o presente da maior população do Brasil, né? A gente retoma um pouco sobre a história da escravidão aqui no Brasil, as lutas para a abolição da escravidão, as dificuldades enfrentadas pelo povo negro pós a abolição e suas reverberações na realidade contemporânea do povo negro. Também é um dia de comemoração e reconhecimento de suas contribuições, seja no campo intelectual, cultural, jurídico, esportivo, político, ou seja, pela imensa massa de trabalhadores negros e negras que diariamente empenham seus esforços na construção do país. Primeiramente, vamos trazer um conceito central para o debate do Dia da Consciência Negra. O ideal do negro tem por trás toda uma dimensão do que é racial. Então, o que é raça? O que é racismo? Vocês já ouviram esses conceitos por aí, né? Para o antropólogo brasileiro, congolês, Kabengele Munanga, ele é de 2004, raça etimologicamente significa sorte, categoria, espécie, possui um campo semântico em uma dimensão temporal e espacial. No latim medieval, esse conceito ele servia para enquadrar um grupo de pessoas que têm uma linhagem em comum. Mas, a partir de 1684, a palavra raça passou a ser utilizada por François Bernier para classificar em grupos a diversidade física da raça humana, ou, segundo a biologia, classificar as diferenças fenótipas. E esse é o método que a gente segue até hoje. O conceito de raça é inserido na sociedade e passa a atuar entre as relações de classe na França nos séculos XVI e XVII, na diferenciação entre francos, de origem germânica, e gauleses, que são os plebeus. Os francos se consideravam diferentes e afirmavam possuir uma pureza que era utilizada para justificar a dominação sobre os gauleses e até mesmo a escravização deles. Para o autor, os conceitos de raças puras foram transportados da botânica e da zoologia com o objetivo de legitimar as relações de dominação e sujeição entre classes sociais, sem a existência de diferenças morfobiológicas notáveis entre as pessoas dessas classes. A partir das definições de raça, o conceito de racismo foi criado por volta de 1920. Para o Munanga, o racismo seria, teoricamente, uma perspectiva que coloca uma divisão da humanidade em grupos chamados de raças contrastadas. A raça, no imaginário de um racista, é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, considerados inferiores aos dele. Além disso, o racismo é uma tendência a considerar que características intelectuais e morais de um determinado grupo são consequências de suas características físicas ou biológicas. Para o Silvio Almeida, o racismo deve ser entendido enquanto processo político, histórico e de constituição de subjetividade. Buscando se perpetuar, este fenômeno demanda uma explicação racional para a desigualdade racial e uma naturalização da descriminalização da violência racial. O racismo, então, ele deve ser visto como um fenômeno institucional e estrutural, que influencia, né, as relações sociais de forma consciente e inconsciente. Para o Silvio, a ideologia não é uma representação da realidade material, mas uma representação da nossa relação com as relações concretas.
Nesse sentido, a ideologia, que só pode substituir se estiver ancorada em práticas sociais concretas, né? Antes de ser um produto imaginário, ela é uma prática. E essa prática é vista em diversos âmbitos sociais, culturais e políticos. E, ao mesmo tempo, o seu significado ele é dado pela ideologia, ou seja, pelo imaginário, que é reproduzido pelos meios de comunicação e pelos sistemas de educação e justiça em consonância com a realidade. Dessa forma, uma pessoa ela não nasce negra ou branca, mas ela torna-se a partir de uma conexão de sentidos compartilhados coletivamente. Outra consequência, né, do racismo estrutural, que é apontada pelo autor, pelo Silvio Almeida, é a rejeição de que o sistema de ideias racistas se nutre apenas de irracionalismos. As narrativas populares, elas são importantes sim para a propagação do racismo, assim como as teorias filosóficas e científicas. Isso porque a ciência ela tem o poder de produzir um discurso de autoridade que costuma ser pouco contestado. É como se o que a ciência estivesse falando fosse uma verdade absoluta. E o desenvolvimento do capitalismo e os avanços tecnológicos da sociedade industrial fizeram emergir um tratamento mais sutil da questão racial. E o discurso de inferioridade racial passou a ser substituído pelo relativismo cultural e pelo multiculturalismo. Existe para o autor um problema em considerar o racismo como obra da supremacia branca fora de um contexto histórico. Os sistemas de dominação racial não são arquitetados individualmente por pessoas de pele claras. É necessário saber que, em circunstâncias, essa dominação acontece. A supremacia branca é uma forma de hegemonia, ou seja, uma forma de dominação exercida pelo poder, pela força, pelo estabelecimento de mediações e pela formação de consensos ideológicos. Uma neutralidade de brancos em relação à questão racial, ela pode ser justificada como uma ação de autopreservação. Para o Guerreiro Ramos, que é outro autor que estuda essa questão racial, ele considera que o problema racial não era nem um problema do negro, mas sim dessa ideologia da brancura presente nas massas, mas também dentro da academia, né? Ou seja, dentro das universidades e até dentro da ciência também. Segundo Silvio Almeida, que é o autor que a gente estava falando antes, ser branco é atribuir identidade aos outros e não ter identidade. É uma raça que não tem raça. Os brancos de países periféricos se esforçam para reafirmar sua branquitude por medo de serem igualados aos negros, aos indígenas. Outro autor que estuda essa questão também é o Clóvis Moura. No artigo Racismo como Arma Ideológica de Dominação, ele também chama atenção para a necessidade de se admitir o papel social, ideológico e político desse fenômeno, para que seja possível também compreender a sua força permanente e os seus vários significados, né? Para o Clóvis Moura, racismo é uma ideologia deliberadamente montada para justificar a expansão dos grupos de nações dominadoras sobre aquelas áreas por aqueles que serão dominados ou aquelas áreas que podem ser dominadas. O conteúdo dessa dominação, ele não é somente étnico, mas também ideológico e político. Portanto, é uma ingenuidade tentar combater apenas através do viés acadêmico e científico, porque o racismo ele transcende as conclusões da ciência. Ele pressupõe essas conclusões como ideologia de dominação. Esse fenômeno, para o Clóvis Moura, é um multiplicador ideológico que se nutre das ambições políticas expansionistas das nações dominadoras e serve como uma arma de combate para os crimes cometidos em nome do direito biológico, psicológico e cultural das raças eleitas. O autor ele fala também sobre o racismo interno dentro das nações, principalmente das que tiveram um regime colonial, como é o caso do Brasil, né? Em que as classes dominantes mantêm um sistema de exploração de negros e de mestiços. Pode-se dizer, então, que o racismo moderno ele nasceu com o capitalismo, tenta justificar a dominação de um povo, nação, classe, sobre outra, invocando argumentos científicos, argumentos biológicos.
O racismo ele apresenta-se como uma corrente científica na junção entre o capitalismo e as doutrinas biológicas, na luta pela vida e sobrevivência do mais apto, né, da raça mais bem desenvolvida, podendo ser considerado um dos galhos ideológicos desse sistema. A partir desse ponto de vista, mais uma vez, a relação intrínseca entre o capitalismo e o racismo moderno, desde o início desse sistema, precisa ser observada. Após trabalhar o conceito de raça e racismo, a gente gostaria de trazer esse debate um pouco mais próximo de nós e falar como que isso funciona aqui no Brasil. Então, para isso, a gente vai debater um pouquinho esse mundo racial através das datas do 20 de novembro e do 13 de maio. O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, está incluído no calendário escolar desde 2003, mas ele foi instituído oficialmente em 2011. Ou seja, são 10 anos de relação institucional com a proposta e nos é bastante simbólico tomar que ainda hoje existe uma enorme resistência no Brasil em relação a essa data. O questionamento se realmente o dia 20 de novembro deveria ser um feriado nacional é o que vem à tona. Em Minas Gerais, por exemplo, que é o estado brasileiro com a maior quantidade de municípios, é feriado em apenas 11 deles. Recentemente, a Prefeitura de Uberlândia, em virtude, né, da decisão judicial, alterou o decreto que previa feriado no Dia da Consciência Negra. O novo decreto, ele prevê apenas os feriados nacionais de finados e proclamação da República em novembro. Ou seja, em Uberlândia, nós não temos o Dia da Consciência Negra. Mas, na mesma Uberlândia, em 1858, um escravo negro foi doado por um fazendeiro como um bem doado para a contribuição da construção da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Essa cidade, ela não reconhece institucionalmente a importância do Dia da Consciência Negra. Mas vamos logo, né, entrar no tema e deixar de ficar só comentando pelas beiradas o assunto. Como vocês já estudaram nas aulas de história, é contestado que os primeiros africanos chegaram em território brasileiro por volta de 1538. Mas é só a partir de meados do século XVI que essa vinda se intensifica e tem início um imenso processo de escravização desses povos, que foram, né, retirados do seu continente contra sua vontade e tratados como mercadoria. Movimento que se tornou ainda maior e mais lucrativo, com dimensões continentais, um complexo negócio que tem sujeito de pele negra como principal mercadoria. Esse trabalho escravo, ele movimentou as bases econômicas do processo de colonização do Brasil. Assim, ele influenciou diretamente e massivamente as relações políticas e sociais que estruturam o germe da sociedade brasileira. Em solo brasileiro, em condições de escravos, né, dormindo em senzalas, alimentando-se de forma precária e sofrendo castigos constantes, os negros tinham uma expectativa de vida baixíssima. A violência física, a violência sexual e a violência moral moldaram as primeiras relações sociais dos negros no Brasil. Nós vivemos em uma sociedade onde a base da sua formação é a violência e a injustiça. Porém, um dos pontos de maior destaque é que os povos africanos, assim como os indígenas também, é importante a gente salientar, eles não se submeteram passivamente a essa rotina de desumanização. Muito pelo contrário, ao longo da história brasileira, existiram diversas ações de resistência e enfrentamento. Rebeliões em fazendas e fugas em massas, elas eram relativamente comuns. Mas, caso capturados, os castigos eles eram extremamente severos. O desejo de se livrar da vida subhumana que motivava cada vez mais essas revoltas, né? Com o sucesso das revoltas e das fugas, esses negros e negras buscavam outras comunhões, outros espaços para continuarem suas vidas. E assim nascem os quilombos, que são as comunidades formadas pelos escravos que eram fugidos dessas fazendas, e esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado.
O funcionamento dos quilombos considerava a tradição dos escravos fugidos que neles habitavam. Então, nessas comunidades, eles costumavam realizar diversas atividades que eles não iam realizar lá na casa dos senhores, né? Além da agricultura, extrativismo, criação de animais, nesses lugares, né, os negros buscavam reviver as suas tradições africanas, porque lá eles poderiam, né, experimentar um pouco da liberdade, exercer sua fé, sua religião, relembrar sua cultura e suas tradições. No entanto, não esqueciam dos companheiros que continuam na fazenda sob o domínio dos senhores. Fazia parte do funcionamento dos quilombos ajudar a organizar outras fugas, né? E trazer cada vez mais pessoas para esses lugares, para essas comunidades. O processo da resistência era permanente. Mesmo quando destruído, os quilombos ressurgiam. Um dos quilombos mais importantes e famosos foi o dos Palmares. Ele foi localizado onde é hoje a Serra da Barriga, em Alagoas. O Palmares era um complexo de quilombos que ocupavam centenas de quilômetros quadrados e era habitado por milhares de sujeitos, principalmente negros, nascidos em quilombos, negros fugidos, alforriados, mas também comportava exilados diversos, brancos fugitivos do poder, índios, estrangeiros, um lugar de liberdade e pulsão cultural, um refúgio do poder escravocrata. Ao longo dos anos de existência dos Palmares, existiram diversos confrontos com aqueles que buscavam destruir os escravos e capturar os contraventores que ali faziam sua vida, pois atacar os Palmares era atacar um símbolo de resistência. O último grande líder do complexo do Quilombo dos Palmares foi o Zumbi, conhecido até hoje como Zumbi dos Palmares, uma figura quase mítica, cantada e narrada pelo povo negro até os dias atuais. Um herói guerreiro que traz consigo uma posição de valorização e defesa do direito à vida e à liberdade do povo preto. O ideal imortal de Zumbi. Porém, enquanto ainda em vida, o ideal manifestado em sua existência pulsava e construía materialmente as alternativas e as possibilidades de resistência frente ao poder racista e escravocrata. E assim, a grande vitória branca escravocrata seria a cabeça de Zumbi. A última expedição em fevereiro de 1694, que conseguiu destruir os quilombos dos Palmares depois de anos de resistência, tinha 6.000 soldados comandados pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Ou seja, perceba, né, o tamanho da incursão que conseguiu a invasão. O Zumbi, ele conseguiu fugir nesse evento, porém, ele foi traído e morto em 20 de novembro de 1695. A sua cabeça foi exposta em Recife como troféu, com o seguinte texto: para satisfazer os ofendidos e os justamente queixosos, e, acima de tudo, para temorizar os negros que achavam que ele era imortal. Eis o motivo que o Dia da Consciência Negra é em 20 de novembro. Tomar o 20 de novembro como um feriado nacional no país é o resultado de um esforço coletivo. Um esforço coletivo para reconhecimento da situação de negação de direitos que o negro experiencia na sociedade brasileira. É reconhecer, através da data de morte de um herói da resistência negra, a história do povo negro do Brasil. É o mínimo esforço de reconhecimento institucional do país que mais importou escravos do continente africano. É o mínimo esforço institucional do país das Américas que mais tardiamente aboliu a escravidão. Aliás, esse é o nosso próximo tópico. O Brasil, ele foi o último país das Américas a abolir institucionalmente a escravidão. Em 13 de maio de 1888, com a lei promulgada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea, a escravidão ela foi abolida. Para comparação a outros países, no Reino Unido, a escravidão foi abolida em 1833, no Uruguai e Paraguai, em 1842, nos Estados Unidos, em 1863. Desde meados de 1550, negros e negras chegaram massivamente no Brasil para servirem de mão de obra escrava. Foram cerca de 340 anos de escravidão legal dentro do país. Foram 340 anos de tensão, de insurreição, de sujeitos indignados, de ânsia pela liberdade.
anos e mais anos de resistência e articulação do povo negro pela sua liberdade e qualidade de vida digna. Às vezes, se pode ter a falsa impressão de que a abolição teria ocorrido graças a um ato benevolente da princesa Isabel, que ela seria a figura central desse mérito, quando, na verdade, isso só aconteceu por motivos políticos e econômicos. O primeiro grande motivo que devemos levar em conta são 340 anos de resistência à estrutura escravocrata feita pelo povo negro. Uma resistência que existe desde a estrutura econômica escravocrata colonial, desde que a estrutura, econômica escravocrata colonial estendeu seus tentáculos sobre a África. O segundo grande ponto é que nos anos de 1800, o movimento abolicionista já era forte ao redor do mundo, e a sua força só iria aumentar nos próximos anos, tendo a adesão de diferentes camadas da sociedade. E em terceiro, é que tínhamos uma demanda internacional liberal exigindo os direitos humanos de todos os povos do mundo, culminando em embargos econômicos e militares por outros países. Ou seja, não era mais interessante economicamente e politicamente manter uma legalidade escravocrata dentro do país. É por isso também que, a partir da década de 60, o movimento negro começa a reivindicar não só o 13 de maio como um dia de consciência negra, mas o 20 de novembro, que é a data da morte do Zumbi. O 13 de maio é o resultado desse emaranhado todo de situações históricas e políticas, e não um presente que foi dado da princesa Isabel para o povo negro brasileiro. Agora, era mais interessante que os sujeitos vendessem a sua mão de obra para o mercado por um salário, para que eles pudessem consumir, e gerar mais dinheiro, gerar lucro. Estávamos entrando em uma sociedade moderna, de classe, com produtos, serviços. Porém, esse movimento abolicionista ele envolve milhares de situações delicadas, como toda essa massa abolida do trabalho escravo vai continuar, por exemplo, morando nas senzalas, porque esse era o lugar que eles tinham para morar. Toda essa massa abolida do trabalho escravo vai continuar trabalhando nas lavouras, nas casas de senhores, receber um salário mínimo do mínimo do mínimo e lutar cada vez mais por sobrevivência. A gente compreende também que o estado em que os negros e as negras abolidos do trabalho escravo foi colocado é de extrema importância para a compreensão da sociedade de classes que a gente tem hoje no Brasil contemporâneo. Para debater melhor isso, a gente vai trabalhar um sociólogo mais conhecido das ciências sociais brasileiro, que ele é muito importante para a reflexão racial, que é o Florestan Fernandes. Na obra dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes e o Momento da Abolição de 1888, ele considera que o ato administrativo jurídico da abolição foi de pequena importância direta para o estado que os negros estavam. Então, assim, a princesa ter dado lá a carta de alforria e falar, beleza, vocês não são mais escravos, não teve tanto impacto assim na vida dos escravos da forma que eles viviam aqui. Naquela época, 15% dos negros ainda estavam escravizados, ou seja, o processo de compra ou ganho de alforria libertou bem mais negros que a própria abolição. A escravidão já estava, portanto, enfraquecida, porém, a libertação dessas pessoas em nada mais fez do que inseri-los forçosamente, e novamente, sem qualquer tipo de auxílio, a um novo jeito de escravidão, um novo jeito de opressão, o mundo capitalista brasileiro moderno. Exatamente pós-abolição, o negro ex-escravo ainda era visto como uma pessoa submissa, que precisa competir no mercado de trabalho com imigrantes brancos livres que possuem qualificação técnica e, dessa maneira, desenvolveu uma disputa entre a mão de obra qualificada e importada e os negros ex-escravos sem acesso à educação, sem acesso a políticas públicas, que pudessem se inserir nessa disputa de maneira competitiva. Por isso, o branco tem acesso ao novo mundo capitalista brasileiro, que lhes garante modernas relações de trabalho, direitos, construção de hábitos, E o negro não. Enquanto o ex-escravo, restava para ele alguns caminhos ali, dentre eles o regresso ao seu antigo dono, ao seu antigo trabalho, ou então ir para as periferias, que hoje nós conhecemos como as favelas, ocupar empregos domésticos, como no caso das mulheres, ou para a fuga para pequenas cidades do interior de São Paulo, que é a região que esse autor analisa.
Percebemos então que a trajetória do povo negro brasileiro é marcada por exclusão social o tempo todo. Primeiramente pela sua retirada do continente africano e inserção nas Américas como um produto, uma mercadoria, né, para as lavouras coloniais, e em segundo momento pela sua liberdade administrativa ser reconhecida não por uma real crítica ao processo histórico que a gente teve de escravidão no Brasil, mas por conveniência econômica. O negro aqui ele foi liberto porque era conveniente naquele momento, não porque teve uma crítica real sobre o processo de escravidão. Em terceiro, por serem depositados nas ruas e favelas, depois da Lei Áurea, sem nenhum tipo, né, de revisão histórica, sem nenhum tipo de política pública. As bases históricas que ainda reverberam diretamente na estrutura social da história presente brasileira. E hoje? Como que a gente está hoje, né? Bom, nos últimos anos, o cenário nacional ele passou por grandes e rápidas transformações econômicas, políticas e sociais de caráter neoliberal e neoconservador, o que, consequentemente, impactou a desigualdade social e o aumento da exclusão de muitos brasileiros, fora as diversas situações de preconceito que presenciamos cotidianamente, né? Bom, recentemente, nós acompanhamos na mídia o caso de um jovem negro acusado de roubar uma bicicleta que era dele. E ele só pôde sair da situação provando que a bicicleta era dele. A situação em questão abriu um debate na internet e na mídia em relação à discriminação do jovem negro em um local elitizado. E essa discussão esteve ainda vinculada a outros conceitos da sociologia, como o estigma, a teoria dos rótulos, a criminologia crítica, que estão diretamente, né, ligados com a mídia, como, né, a mídia lida com esses casos e como isso interfere e justifica os nossos índices de violência e desigualdade social. O estigma e a exclusão do negro, no entanto, está presente na nossa sociedade desde a estruturação inicial dela, pois nossa identidade nacional foi historicamente marcada pelo sistema colonial e escravista no qual o país se desenvolveu. Sobre uma cultura patriarcal e etnocêntrica se encontram as raízes da desigualdade brasileira, que hoje se expressa na forte concentração de terras e numa rígida estratificação de classe social que distancia ainda mais a elite proprietária de terras e empresas e a massa de trabalhadores. Em 2021, segundo o ano pandêmico, com 600 mil mortes pela Covid-19, o Brasil ele entra de novo no mapa da fome. O desemprego ele atinge 14,3 milhões de pessoas e a informalidade cresce junto com a inflação e o preço de todas as coisas. As pessoas mais atingidas são as camadas mais populares, o povo preto, pobre e periférico. A mídia noticia moradores pegando ossos de bois descartados em açougue para alimentar os seus filhos, enquanto a elite comemora as diversas reformas aprovadas durante o governo bolsonarista. O elevadíssimo padrão de desigualdade racial brasileira estimula o debate sobre qual é o compromisso da sociologia, da escola e dos brasileiros com a redução das desigualdades em geral. O debate é o primeiro passo para a formação da nossa consciência. Pela sua trajetória e representatividade de resistência, na década de 1970, organizações retomaram essa data para levantar reflexões sobre o legado deixado pela escravidão no Brasil. Em referência a essas discussões que estavam sendo feitas, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial busca promover ações que, para pensar na história, lutar contra o racismo e reivindicar a celebração do Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. Em 2003, a data passa a constar no calendário escolar como uma data comemorativa. Em 2011, cria-se a Lei nº 12.519 para institucionalizá-la como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Bom, gente, assim a gente termina a nossa aula. E tudo isso que a gente trouxe, né, toda essa realidade do nosso país, vem para demonstrar a importância da gente entender o nosso passado e para pensar o que pode ser feito para que essas desigualdades sejam reduzidas no Brasil.